O aumento no número de pessoas em situação de rua em Ribeirão preocupa. A maior aglomeração tem sido na região central da cidade e no início da Avenida Bandeirantes até a USP, o que gera insegurança em quem mora ou frequenta as proximidades. Na região central da cidade, ao longo da rua São Sebastião, tem sido comum encontrar pessoas em situação de rua, principalmente à noite, debaixo das marquises. O seu Marcos, que mora no centro há 85 anos, fala do aumento de casos que geram insegurança. Aqui na região central, eles vêm, dormem aqui, à noite vão embora, de manhã cedo vão embora. Então é um problema crônico e triste, porque são cidadãos brasileiros e a gente não vê ninguém fazendo nada. As políticas públicas também têm já os seus problemas, né? Aqui na região da rodoviária também aumentou muito o número de pessoas em situação de rua, assim como próximo à Câmara Municipal. Inclusive, o Legislativo possui uma comissão especial de estudos para avaliar políticas públicas para estes casos. Está aí a responsabilidade tanto dos vereadores quanto do Executivo para resolver a situação. Precisa haver vontade política, precisa haver um time comprometido com todos os segmentos da sociedade, inclusive o morador de rua. É isso aí, não há esse comprometimento, infelizmente. No início da Avenida Bandeirantes, sentido USP, formou-se uma comunidade no local e ponto de uso de drogas. Quem mora próximo ou passa em frente todos os dias pede providências. Do primeiro momento, a preocupação com a nossa segurança, né? Que são os furtos de objetos na rua, número de casas, pontas de lanças, calota, tudo que eles puderem roubar na rua, se tiver um descuido, vai. O medo é constante, principalmente enquanto é de dia, ainda tem câmeras que possam dar uma lidada, ou o vizinho avisar, mas à noite, quando você dorme, pulam para dentro da sua casa. E até que ponto que isso vai virar, né? Para alguém te pegar com uma faca na rua, ou um pedaço de pau, uma pedrada, como estava até comum há um tempo atrás, a pessoa usar uma pedra. Primeiro ela te batia umas 3 vezes na cabeça para te roubar alguma coisa. O morador acompanha a rotina e se arrisca a dizer que o núcleo cresceu tanto dos últimos meses para cá que já são dezenas de pessoas que precisam de ajuda. Eles estão montando favelas, já é mais uma. Nós temos mais de 100 favelas, agora só tem uma aqui na ponta da Câmara, atrás da Câmara. E esses vereadores, nenhum deles tomam conta disso também. A fiscalização não se mete. Eu, que sou cidadão, eu passo, eu vejo, eu comunico. Isso é obrigação também da prefeitura fazer. O especialista em administração pública faz uma análise do início do problema, que envolve o estilo de vida de quem, em alguns casos, não quer deixar a rua. O município tem alguma responsabilidade, sim, mas nós temos que lembrar que essas pessoas muitas vezes estão em situação de rua por opção, é um estilo de vida. Então, Ribeirão Preto, assim como a maioria das cidades da região, tem abrigos municipais com capacidade para que eles fiquem nesses abrigos. O problema é que eles não querem. Eles preferem esse estilo de vida, de ficar pelas ruas, né? Enfim. Então, muitas vezes, as políticas públicas, eu acho que nós temos que primeiro partir de uma frente para diminuir o número de ingresso de pessoas em situações de rua. Normalmente, as pessoas que vão para essa situação de ruas ainda jovens, é mais fácil reverter o quadro, né, através de políticas públicas, do que aqueles que já estão há 10, 15 anos. Então, eu acho que é uma situação complexa, né, porque você tem o limite da liberdade individual dessas pessoas. É lógico que pequenos furtos de situações criminosas têm que ser combatidos. Mas Matheus Delbon destaca que é necessário mais ação dos responsáveis para que os casos não saiam do controle e depois fiquem mais difíceis de resolver. Um censo e um cadastramento desses moradores de rua para se monitorar quem eles são e o aumento ou diminuição do número. Isso já... Então, como eu falei, para que você possa monitorar os novos moradores, os recém-chegados, a situação de rua, para que você possa tentar retirá-lo o mais breve possível. Então, esse monitoramento. Uma política de monitoramento de crimes, de pequenos furtos, né, por câmeras, para que você não vai poder proibi-los de ficar nas ruas, mas se cometer crimes terão que pagar. Então, seria uma política pública também a ser adotada. E talvez, sim, você destinar áreas específicas para essa convivência deles, né? Como está se tentando São Paulo. Gislene Lopes para o Jornal da Clube.
A Secretaria da Assistência Social informou que oferece vários serviços de atendimento às pessoas em situação de rua e realiza os trabalhos de acordo com a demanda. Já a Câmara disse que foi criada uma comissão especial de estudo para acompanhar a situação e que até o momento avaliou que há sim necessidade do município ampliar a rede de acolhimento. Para falar mais sobre esse assunto, no nosso canal digital da Clube está a Bárbara Cristal, gestora de políticas públicas. Bárbara, quais devem ser essas políticas, então, para controlar esse aumento de pessoas em situação de rua? Boa tarde, bem-vinda mais uma vez. Boa tarde a todos. É importante que a gente perceba, tá, que toda cidade hoje, quando ela está linkada ao planejamento da Agenda 2030, existem várias ODSs em que elas estão relacionadas com a assistência social. Então, se por acaso Ribeirão Preto, quando criou o seu planejamento estratégico, levou em consideração as metas das ODSs, obviamente, essas ações têm que estar lá no estudo da Câmara. Então, é importante que se perceba que existem várias possibilidades, tá, gente? Uma delas é o ponto da questão da assistência social, ela existir, mas tem que ter um número específico para que a população possa também comunicar onde essas pessoas estão e a assistência não ir sozinha. Muitas vezes ir com a guarda e mais representantes das demais secretarias para já incluir essas pessoas ao CAD único. Então, não adianta uma única secretaria atuar. Tem que ter várias secretarias em conjunto para que as pessoas saiam dali já cadastradas, muitas vezes já encaminhadas para o abrigo, entendam a questão que foi falada em relação a estilos de vida. Mas, na verdade, quando a gente olha na profundidade, não é bem assim que funciona. Então, os abrigos também, eles precisam se adaptar. Eles têm gatil, eles têm canil, eles têm várias questões. Por quê? Porque muitas vezes o morador quer ir para lá com o seu cachorro, quer ir para lá com o seu gato, porque é a companhia dele ao longo da vida. Então, tem vários outros elementos que também tem que se adaptar a essa realidade para que tenha a inclusão dessas pessoas. Você falou, Bárbara, da junção de várias secretarias. A assistência social do município é o coração de tudo isso, então, para a gente entender melhor? Quando a gente fala da questão do morador de rua, sim, tá? Por quê? Porque muitas vezes ele vai lá fazer o atendimento. A gente tem em muitas cidades, a gente tem a GCM indo tirar a pessoa da rua e tal. Só que isso sozinho não adianta. Por quê? Porque a pessoa vai, a GCM pode tirar alguns elementos, mas não pode tirar tudo. Então, a assistência social, quando ela vai também com a Secretaria de Saúde, vai com a Guarda, vai com várias outras unidades, ela consegue ter um entendimento melhor de quem é aquela pessoa. Então, a pessoa está fichada, a pessoa já fez os seus testes de saúde, a pessoa já foi para o abrigo alguma vez, a pessoa está em alguma Bolsa Família, algum auxílio emergencial, ela está cadastrada, ela tem os seus documentos. Então, tudo isso vai facilitar que você consiga incluir essa pessoa aos programas. Então, quando a gente olha para essa situação, ela tem que ser tratada de forma ampla. Quando é apenas uma secretaria, muitas vezes ela não consegue. Então, esse atendimento de forma ampla é que vai dar um bom resultado, como deu em diversas outras cidades, onde a gente tem esse indicador muito mais baixo. Bárbara, é um problema muito delicado, porque a gente sabe que, em muitas vezes, o próprio morador de rua ele não quer sair da situação de rua, né? Por problemas familiares, pessoais, enfim. E aí, como os poderes públicos trabalham com essa questão, então? Então, muitas vezes, gente, vai ter um atendimento psicossocial, tá? Quando a gente vai para a questão psicossocial e também tem a possibilidade de você ter um contato e fazer um programa de retorno dessas pessoas a seus estados de origem ou suas cidades de origem, tudo isso pode acontecer. Então, pode ser que a pessoa, quando ela está no atendimento psicossocial, ela fale que ela quer voltar para o estado dela, ela fale que ela quer ir para uma cidade específica onde tem familiares. Então, esse atendimento, ele é importante, né? Esse atendimento psicossocial, ele vai fazer com que você possa pensar em diferentes políticas públicas. Não existe essa questão da pessoa não querer sair de jeito nenhum. Muitas vezes vai ter que fazer um tratamento de drogatício, né? Então, tem várias outras questões aí que esse tratamento psicossocial e essa visão entre a saúde e a assistência, ela vai ser importante. Bárbara, é muitas vezes um problema social, né? Um problema que envolve o tratamento de saúde mental, álcool, drogas desse morador de rua, mas a gente está falando também que é um problema que se torna um problema também de segurança pública muitas vezes.
assim, gente, é claro, você tem uma noção, várias cidades, tá? Por exemplo, São José dos Campos, tem várias outras, elas têm uma bolsa pró-trabalho, em que várias empresas, vários comércios, um percentual das vagas são destinadas a esses moradores para que eles possam voltar a uma socialização. E aí, muitas vezes, vai estar atrelado a eles também cumprirem aí alguns quesitos relacionados a tratamentos. Então, existem algumas ações em diversas outras cidades no intuito de evitar ao máximo que essas pessoas façam, né, alguma violência, né, que façam aí algum tipo de crime. E um deles é, sim, vinculando a programas sociais e é também relacionado a esses programas, voltado a esse programa pró-trabalho, tá, que existem em várias cidades. Então, existem muitas políticas públicas no país inteiro de sucesso, mas elas estão atreladas a uma visão multidisciplinar para dar um resultado. Bárbara Cristal, gestora de políticas públicas, agradeço a sua entrevista aqui no Jornal da Clube, em pleno feriado de carnaval nos atendendo. Um abraço e até mais.